Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, logos do FAC, ANRádio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Logo ANRádio em Movimento, Instituto Brasileiro de Radiodifusão. Em letras brancas, podcast Radiodifusão, direto de Brasília, à frente de um microfone vintage. Se você me perguntar por onde eu vou começar, eu nem vou saber direito. Eu sei que eu conheci hoje o trabalho dos meninos, assim, mais, né, profundo, mas eu vou preferir que eles falem um pouco deles mesmo, né? Eu vou começar aqui pelo Hugo Teixeira, né? Que é dançarino. Gente, eu sou dançasse. Que aqui nós temos aqui, ó, algumas... os meninos fazem várias coisas, né? Quem faz economia criativa faz a dança, faz a música, faz o teatro, é cineasta, é produtor. Me fala aí de você um pouquinho. Sim, me chamo Hugo Teixeira, 35 anos, e eu comecei a dançar. Eu tropecei na dança. Você tropeçou? Como é que é isso? Tropecei na dança. Eu não sabia. Foi. Por um acaso, um amigo que era professor de dança, ele trabalhava com meu pai na Secretaria de Saúde. E aí tava passando Dança dos Famosos, eu falei, você dança, né? Aí ele falou, dança. Eu falei, nossa, deve ser fantástico dançar assim, aprender em uma semana. Eu não conseguiria. Aí ele falou, mas não aprende a dançar. Você faz uma coreografia. Eu falei, é mesmo? Aí eu comecei a conversar com ele e eu queria aprender a dar um giro, fazer a mulher dar um girinho só, assim. Falei, vai, gira. E deixei passar, eu tinha muita vergonha, eu era muito, muito tímido, extremamente tímido. Aí, como meu pai trabalhava com ele, eu falei, conversa com ele, por favor, pai. Aí meu pai conversou, ele falou, vai lá na escola. A escola era, pela sorte que eu tive, foi do Marcelo Amorim, que já era muito conhecido, né, já tinha participado de uma das primeiras danças do Famoso, com a Ellen Rocha, e aí já era bem conceituado, e fui lá, comecei a dançar, a fazer aula. Mas tu tinha o quê? Quantos anos você tinha? 24 para 25 anos, tem 11 anos já. E aí eu comecei com ele, aí fui como bolsista, mas não foi porque eu era um extraordinário, é porque eu dei sorte mesmo, tropecei, aí fui gostando, aí pedi para ele, para me colocar nas outras turmas, ele falou, não, conversa com os professores, então. E aí eu fui aprendendo. Mas não foi o sonho da minha vida, inicialmente, falar, quero aprender a dançar, quero fazer isso para a vida inteira, né? E aí fiquei, Marcelo Amorim, foi uma escola maravilhosa, né? E 11 anos já se passaram. E você vive, hoje em dia, você vive da tua dança? Somente de dança. E você é professor, você tem escola e tal? Sim, tenho um estúdio hoje, né? É estúdio, não é escola. Não é? É um espaço, eu digo reduzido, então por isso que eu não consigo ainda enxergar, sendo bem sério, como uma escola, né? Mas a gente iniciou as atividades no ano passado, em junho, e foi numa transição de carreira. Eu tinha uma microempresa de higienização de estofados, que eu ficava muito fora de casa, muito fora da cidade. Eu moro na Vila Planalto e o estúdio fica a 500 metros da minha casa, hoje. E eu tinha que ficar me deslocando de um lado para o outro. E como a gente estava com plano de ter bebê, né, eu tenho um bebê hoje de 10 meses, eu não queria ficar tão longe, porque se minha esposa precisasse de mim para alguma coisa, eu queria estar mais perto, mais acessível. Eu não tinha como eu estar mexendo com produto químico, né, lavando o sofá, fazendo alguma coisa, e sair, largar tudo lá para socorrer minha esposa, não dava. E aí eu queria essa facilidade e consegui criar coragem, porque eu queria há muito tempo ter uma escola, um estúdio de dança, só que eu não tinha coragem. Aí o neném falou assim, vai, agora. Criança tem esse poder. Né? Foi uma energia avassaladora que veio quando meu bebê nasceu, e aí que veio o estúdio, a coragem e o estúdio. Com força e com vontade, né? Com vontade, e muita coisa tem acontecido, graças a Deus, né, desde que isso aconteceu. Foi uma grande mudança. E Marcelo, tu é da dança? Eu já sei de onde você é, Cara, mas conta de você. Você acredita que eu gosto muito de dançar? Eu já dancei muito.
Inclusive, já fiz aula de dança, conheço o Marcelo Amorim, assim, mais de nome do que pessoalmente, mas a escola dele ficava na Asa Norte, né? Né? Não sei se ainda fica. Então, eu acompanhava muito, assim, o trabalho do Marcelo. E, assim, eu não sabia dançar até os 14 anos. Olha. E meu irmão dançava muito. Meu Ele pai era dança. muito famoso em ser dançarino. Minha família inteira é do Maranhão, também sou do Maranhão, né? Que sou radicado em Brasília há 22 anos. Mas o sangue do Maranhão tá aqui na veia, né? E o pessoal lá tem a fama de ser bom dançarino. Eu tenho alguns episódios assim que ficaram marcados assim na minha memória, na época do início da carreira da banda Calypso, quando a Joelma ainda tava junto com o Chimbinha, né? Tudo aquela onda. Cara, aí tem um momento do show deles que eles chamam as pessoas pra participarem de um concurso de dança. Você foi. E eu fui. E aí eu ganhei, cara. Olha aí. Tem foto, sem registro, tem tudo. E aí, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fui num show da banda Calypso de novo, lá no centro de exposição da Granja do Torto. Você acredita que, incrivelmente, eu subi de novo no palco, ganhei de novo. Ganhou de novo. Não, muita história. Tu assim. vai ter que dançar hoje antes da gente ir pode. embora. É subir nessa mesa. Mas você sabe como foi que eu aprendi a dançar? Com 14 anos eu não sabia dançar. Aí meu irmão falou assim, eu aprendi a dançar com uma vassoura. Uma vassoura? Ele falou, quando você estiver sozinho em casa, você afasta os móveis, pega a vassoura e bota a música no alto, assim, e dança com a vassoura. Ela vai pra onde você quiser e não vai pisar no seu pé. Eu falei, caramba, isso ficou na minha cabeça. E aí, e não é que é verdade, isso aí me desenvolveu pra dança. Eu não sabia dançar. Vou pegar a vassoura hoje porque eu não sei dançar direito. Vassoura, mas assim, eu treino com vassoura a também. vassoura e dá postura. Eu treino. Eu também tenho um treino de samba que a gente usa o cabo da vassoura, Olha aí. tanto no chão quanto nas mãos, para ter mais equilíbrio. Gente, eu tô samba. perdendo tempo. Eu e a vassoura Tá vendo? lá em Tá casa. tudo pertinho, você não tá sabendo. E ela falou, tem que estar tudo pertinho, você não tá sabendo. Exato. Mas você não é da dança. Não sou da dança. Olha aí também, Mas mais um dança- detalhe. Mas eu quero dizer, sou também. Você também, não sou, né? Tem ali uma situação na dança, eu não posso abrir mão disso, né? Faz parte da minha história. Então eu sempre gostei muito de dança. Dançar quadrilha, dançar carimbó, dançar calypso, dançar forró, dançar samba. Eu gosto de dançar tudo. Eu amo dança, assim, eu acho assim, uma coisa espetacular. Eu, se eu dançasse, eu não falava com ninguém. Você Eu saía só rebolando. Igual essa menina. Putz, a Gil. Conta pra ele, quem é você? Nossa. Meu nome é Depois, não, Gilmária, mas, mas... Desculpa. Sim, Depois a gente tranquilo. vai voltar em você, porque Vamos você voltar. não é um Deixa a Gil dançarino, que falar. você deixa a Gil falar. Bom, eu comecei dançando no seguinte, antes, mais de 15 anos atrás, eu fui numa escola de samba, aí eu cheguei lá, eu vi aquelas pessoas tudo brilhando assim, falei, meu Deus, eu quero ser igual a essa menina. Só que, porém, eu não sabia nem andar de salto. Aí eu cheguei na escola e falei assim, como que eu faço para dançar? Aí a moça falou, não, a gente tá precisando, é só você botar seu nome aqui, tem sandália branca? Eu tenho. É de salto, você tem? Tenho. Sabe Não andar de tinha. salto? Sei. Sei. Passou 2 noites. Menina, eu tive que comprar uma sandália de salto, aprender, em 3 dias a andar de salto. Aí eu não sabia realmente samba, mas eu fui treinando, buscando conhecimento, que é muito importante, né? Você estudar, porque a maioria das pessoas acha que dança... Tem a dança que dança, né? Que todo mundo pode dançar, mas tem a profissional que você tem que buscar estudo, conhecimento. Aí você vai atrás de um professor, né? Buscar, aprender para você melhorar cada dia mais, né? E aí foi assim, eu comecei numa escola e fiquei anos. A dança para mim foi um conhecimento, assim, que me tirou de muitas coisas. Eu mudei de personalidade. Outra pessoa. Antes eu tinha muita vergonha, eu era insegura demais, eu não acreditava no meu potencial, de jeito nenhum, aquela pessoa, se você mandasse, vai fazer isso e fica ali, eu ficava. Hoje em dia, a dança me colocou em lugares que eu nem imaginava. E foi importante para mim essa parte, porque na época eu trabalhava de doméstica. E eu trabalhava num trabalho, assim, que as pessoas faziam que eu não acreditasse. Você vai sambar? Quero ver, não sabe nem andar de salto. Eu falei, vou provar para vocês. E o primeiro desfile que eu fiz
foi pela escola do Varjão, foi onde eu saí de rainha de bateria, que eu participei de um concurso, olha. Eu não sabia, mas eu falei assim, vou participar. Eu falei, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou participar. Quando eu fui, aí eu participei, já estava desfazendo a minha fantasia. Falei, aí eu não vou ganhar, lógico. Aí falaram, a Gil que ganhou e tal. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Aí eu fui pegando mais confiança. Então foi muito importante a dança na minha vida. É muito importante. Eu acho que eu não vivo sem. Não vive, Dançar não. para mim é todos os dias, Não um vive. pouquinho, mesmo que Quem seja faz 5 a minutos no primeira- espelho. Sabe, você já se identificou com aquilo ali, não tem como mudar. E outra coisa, na vida tem que ter cada um com o seu papel. É. Sabe? Tem que existir o médico, tem que ter o advogado, tem que ter o dançarino, tem que ter o professor, tem que ter o cineasta, tem que ter tudo, né? E eu ia pela Olha só. emoção mesmo. Aí, com o tempo, Uhum. eu fui, depois de muitos anos, eu fui coordenadora, fui chamada para ser coordenadora da Acadêmicos da Zona Norte, de passista. Aí eu já cheguei como coordenadora. Aí que eu fui ter as meninas, eu tive que ter uma outra postura, porque não era só chegar, dançar. Aí eu tive que saber lidar com várias pessoas, com vários jeitos de ser, egos e tudo aí. Sim, isso que eu ia te perguntar também. Vocês, assim, quando vocês vão fazer um trabalho, quando vocês eram mais novos, né, que vocês começaram na carreira, que vocês foram fazer um trabalho, a porta, ela abriu, teve um acolhimento, ou a pessoa, assim, achei que tem gente nova no Aí eu pedaço. tive que chutar mesmo a porta. Você teve que chutar. Porque eu enfrentei muitas coisas. Uma, porque eu já não era, né? A maioria das escolas de samba, muitas pessoas nascem ali, desde criança já vão, os pais levam, e eu não, eu vim de Minas, eu cheguei e já quis ser passista. Foi tudo aqui? Foi. Eu não sabia sambar, se eu falar que eu não sabia, eu era alegre. Chegava lá, fazia alguma coisa, mas eu não sabia. E aí, Aí uma mulata que não sabe sambar, né? Não, gente, é normal, tipo assim, muitas pessoas acham assim, a mulher é negra e tal, não sabe sambar, não todas as mulheres pretas nascem, nem todo brasileiro também nasce com samba no pé. Eu não sei sambar. É estudo, qualquer pessoa pode sambar. Eu não sei sambar, eu sambo um pouquinho, né? Não é que nem... Não samba. Samba também, a gente aprende, né? Aprende, e assim, eu ainda estou aprendendo. Eu fui para o Rio, depois da Asa Norte, eu fui no Rio visitar. Aí eu cheguei na Estácio de Sá, tinha acontecido um ocorrido. Eu tava lá meio triste, eu falei, pai, vou sambar para ver se... espanta as tristezas. Aí passou um rapaz, olhou assim para mim, porque lá no Rio eles olham assim. Eu falei, nossa, tô debochando, eu sei que eu tô sambando horrível. Aí chegou uma moça, você é de qual escola? Eu falei assim, então, eu sou de Brasília, na escola de samba de lá, Acadêmicos da Asa Norte. Estou aqui porque eu queria conhecer como é. Ela, vou te apresentar alguém. Aí, quando ela foi apresentar, era esse cara que passou olhando assim, que é o Marcos, o nome dele. Eu falei, meu Deus, ela já é minha. Peraí, então ele estava já, como é que é? Não era de desinteresse. Não, era de interesse, era um olheiro. Falou, já é minha, vai vir para minha ala. Aí eu falei, olha, meu sonho, mas eu não sou daqui, eu sou de Brasília. Ele não tem importância, você consegue vir uma vez por mês? Gente, eu não tinha dinheiro. Falei, consigo. Que legal. Consigo, sim. Aí ele falou, então você vai vir uma vez por mês, você já é da ala. Gente. Vai vir para a ala, estou te dando essa oportunidade. Aí eu fui uma vez por mês, eu pegava ônibus, quando não dava, eu pedia ajuda. Aí eu cheguei lá na Estácio. Aí eu virei passista da Estácio, desde 2016. Agora, vocês, assim, a gente que trabalha com a arte, né? Como é difícil a gente entrar para um trabalho e aí a gente ver a escolha do figurino, da sua apresentação pessoal. Você que é, né, de escola de samba, você imagina quanto não custa um negócio desse? Quanto custa? Muito caro. Muito caro. Assim, quando você é passista, durante os ensaios das escolas de samba, você mantém os seus figurinos. Eles escolhem de 3 a 4 figurinos e você banca. No meu caso, no Rio, eu tinha que bancar passagem, hospedagem, E mais figurino. E cada vez que troca o coordenador, eu passava por um outro processo. Porque lá tem, como você não está todo o tempo, porque lá eles ensaiam de 3 vezes na semana, tem evento, tem que estar presente.
Eu acho isso importante. Como a gente não é de lá, aí é mais rígido com a gente. Se marcou para ir, não for, você é cortado. Lá também é assim. As passistas são muito exigidas de presença, tem que ter figurino, tem muitas que não tem figurino, não tem condições. A gente faz vaquinha, vamos ajuda. ter um corpão, banana não. Pão também não. Lá no Rio, hoje em dia, não tá Não tem muito isso, mais não. essa questão, tá mais, tipo, Mais flexível. mais flexível. Não, hoje em As dia não passarelas é de samba moda estão mesmo. admitindo a diversidade de corpos, né? Diversidade, Tão diversidade admitindo, de é, corpos. Esse muito negócio legal. de ficar cultuando só a magreza Sim. como Isso é símbolo muito de moda importante. máxima, já passou do tempo há muito Mas Já. já tá muito Já ultrapassado. Passou entre aspas, assim, porque entre você aspas. entra no Instagram, você só vê roupa para magrinha. Não, mas Não. ainda eu tô assim, fico- as passarelas estão admitindo Passarela. modelos que não tem mais o corpo de Gisele Bündchen, de Naomi Campbell, entendeu? Sim, São isso é corpos muito da importante. realidade da mulher, Da né? mulher Tipo, do comum. homem, mulher com mais idade, mulher com meia idade, mulher novinha, mulher mais gordinha, mulher... Sim, Então, eu acho que mas agora ainda tá- tem muito preconceito. Ainda tem muito, com Muito, certeza. muito. Eu tem carrego esse sempre. peso porque, assim, você vai fazer show, as pessoas, elas olham assim, meu Deus, a bunda, tem umas que falam assim, a bunda dela não mexe, o outro, mas ela tá com aquela barriguinha. Então, assim, a pessoa tem que estar uma autoestima muito bom, porque a cobrança é grande. Você sabe que no dia que eu te liguei, eu liguei para ela e ela estava indo para o Rio fazer um trabalho. Para ela fazer um trabalho com a gente, Sim. né? Porque a exigência da contratante era que a menina não vestisse nenhuma meia por baixo da roupa, nada. Ela tinha que ir com o maiô, com a bunda de fora. E do seu, eu falei, mas por que ela? Porque tem tanta gente perto, não é melhor ela vestir uma meia para ela se sentir mais... Não, eu quero ela só com o maiô e com a bunda. Eu não concordo Olha. muito assim com essa exigência Sim. hoje do contratante, porque a gente tá ali para mostrar o samba. Claro, E foi não o que eu tanta falei para exposição ela. Mas tá Foi. engraçado como é intimamente ligado à exposição do corpo, principalmente da mulher. Sim. Você percebe que é a exposição do corpo da mulher, Uhum. né? Que no carnaval tem essa exacerbação, né? Do Sim. culto ao corpo da mulher. Tem. Aí você vê tudo, todas as silhuetas assim. Veio. Todas Mas as silhuetas. do carnaval, É. assim, não mostra, mas assim, para show, eu me sinto mais segura usando um vestido, usando um macaquinho, uma roupa, porque geralmente a gente faz muito casamento, eu faço muito casamento durante o ano todo. Aí você chega, tá todo mundo com longo, né? Uhum. E a gente chega de fantasia. Eu não vejo por esse olhar que é, né, vulgar, né, essas coisas, porque é uma coisa que faz parte da montagem de uma passista. Mas assim, se a gente puder usar um vestido, mas é Já mais aconteceu de você tranquilo. estar dançando e alguém triscar em você? Já aconteceu, mas por incrível que pareça, não foi homem. Não foi, e não A foi maioria das intencional. vezes são mulheres, por curiosidade. Elas olham e quer tocar Vamos em lá você. ver se essa bunda é dela mesmo. Quer de tocar verdade, em né? você. E aí, às vezes você fala assim, meu Deus, eu sou comum igual a você, eu só tô montada. A gente bota meia calça, a gente tem os brilhos que passa, Aham, a gente monta, né? é. Então, mas as pessoas não sabem disso, acham que a passista não pode ter uma gordurinha, Não pode ter uma estria. Teve essa discussão com a Paola Oliveira agora, né? Essa Sim. pressão em cima do corpo da Paola Oliveira. Principalmente rainha de bateria. Enquanto rainha de bateria. Mas ela tá muito gorda, tá muito cheia. Não teve, gerou uma discussão nas redes sociais, tudo Ela isso tá aí. bonitona, Uma mulher gostosona. bonita daquela, velho. A galera, pô, dá licença. Mas gente. quando tá de frente assim, sempre vai ter, não adianta. É, igual você falou, né? O preconceito, ele existe, né? Tem uma gordurinha, tem não sei o quê. Não Por ser adianta. mulher, né? Por ser mulher, não só por ser mulher, mas por estar ali exposta. Aí você não pode. Se vê você comer um cachorro quente. Você Nossa, pode? Você Né? come um cachorro quente, gente, come muito. Aproveita. Eu posso. Eu acho que toda figura de destaque, toda situação onde a pessoa se destaca, ela vai ter os dois lados, né? Vai ter a crítica, vai ter o apontamento, olha ali. E vai ter a pessoa também botando pra cima, falando, poxa, que bacana, gostei Tem muita tanto. gente que bota a gente pra cima. Gostei muito do seu jeito, seu sorriso. Pelo que eu vi, você gosta de sorrir. É fácil, seu sorriso é fácil, né? Assim, de sair. E
muitas pessoas podem falar de você, do seu sorriso, que é bonito, e muitas pessoas vão falar assim, tá Nem ali, ó, acho tanto. tá toda se abrindo, pra que ela tá fazendo Esse é um desse jeito? problema Não de você ser precisava. simpático e as pessoas Isso pensam acontece. outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Sim. É. Eu sou educada, simpática, aí. converso com as pessoas, mas não quer dizer que, né, tem E- outro verdade. sentido. E é interessante, né? Porque com a gente também acontece isso, com professores de dança, dançarinos, que você precisa ser simpático. Porque senão você não. Porque ninguém quer sair ou dançar ou ver uma passista De cara de fechada. cara fechada. fica em Ninguém vai casa. querer Não tem como. isso. Mas aí ainda tem, eu acho que sempre vai ter essa confusão de se a pessoa tá falando comigo porque ela é legal, porque ela é simpática, linha é ou ela muito tá se tênue, né? abrindo. Não, tá me querendo. Eu sei que ela me quer, eu sei que acontece tem alguma coisa a mais aqui. Então tem muitas Eu confusões sou com de a todo gente. mundo e todo mundo é Com- meu também. O engraçado é que tem essa Não é confusão assim. das pessoas que trabalham com dança e com arte, essa confusão que as pessoas fazem de achar que a pessoa está sendo ali abrindo alguma possibilidade de relacionamento ou de possibilidade de você ter algo com aquela pessoa, quando na verdade você só está sendo simpático, né? Então eu acho que Exato. você está entendendo? Então é outro preconceito assim, que É um realmente a gente preconceito que é sempre tem que difícil estar. pra gente, às vezes. Para quem trabalha com Porque, dança, assim, muito. Geralmente, todos que trabalham com dança, com a arte, têm uma outra vida, né? Tem esposo, tem namorado. E, assim, muitas pessoas não entendem. Chega, tem namorado e fala, como é que você deixa seu namorado se apresentar assim? Muito, acontece comigo Como é demais. que você... né? se fosse eu, não ia aceitar Como que isso. você deixa? Se né? não sei... exatamente. Como você tá dependendo de alguma pessoa deixar você fazer alguma coisa. É. Tipo assim, deixa eu ver se eu deixa ele realizar o sonho dele ou dela. Pois é. Deixa eu ver se ele vai morrer no caixão, vai no caixão por mim, né? E Tipo sabe que uma das respostas que eu sempre dou é porque não depende dos outros. Depende. Quando eu tô saindo, a minha esposa sabe, eu tô saindo para trabalhar. Né? Se é em evento, se é para dar aula, independente se é com uma mulher bonita, que eu acho que aparenta ser bonito, que é legal, que não é, que independente do que seja, não é sobre ela, né? Não é sobre eles. Isso. É sobre o compromisso que eu tenho com ela. Né? Então, eu tô saindo para trabalhar, não quer dizer que eu tô no meio ali tem um tanto de mulher no meio e tá acontecendo, verdade, quer dizer que eu tô ali para estar com elas. Eu acredito que a dança, ser profissional de dança, é a mesma coisa. Eu tenho uma empresa hoje de salão afro, eu não vou dar em cima do meu cliente. Eu não vou praticar um assédio, não, como se fosse assim, né? Você vai sair para trabalhar de samba? Não, eu estou indo lá para trabalhar. Não é uma diversão. Acaba sendo uma diversão, assim, porque na hora você se entrega para dançar, mas não porque você foi para a festa para ficar, né? Não é bagunçado. Então, como é que você vai para dar em cima de alguém? Não é isso. Então, é muito chato. Eu queria perguntar um negócio, eu quero conhecer bem o Marcelo. Vamos lá. Eu também, Pois é, gente, a gente falou de dança, é porque você entrou na celeuma também. Eu gosto de dança. É bom, né? Mas veja bem, então, eu tenho 41 anos, né? Completei agora em janeiro desse ano. Sou descendente do povo Craô, né? Um povo indígena que fica no norte do Tocantins, sul do Maranhão. Eu vi aqui teu nome como Corretier. Corretier. Chique. Marcelo Corretier. Sou jornalista por missão. Mentira. Sou jornalista por graduação, mas cineasta por missão. Porque desde que me formei em jornalismo, né, sempre trabalhei com cinema, né? Que legal. Nunca trabalhei especificamente assim mundo bacana. com jornalismo, né? Ainda fiz alguma coisa de assessoria de imprensa em alguns públicos. Trabalhei na TV Band ainda aqui em Brasília, mas no Jornal da Band, né? Mas meu trabalho mesmo assim pessoal e o que eu me dedico, né, é o cinema. Eu tenho uma atriz dentro de mim, sabia, gente? Eu sei que eu tenho uma atriz dentro de mim. Não posso ver. É verdade, eu tenho uma atriz dentro de mim. Tanto que em casa eu sou meio diferente. Meu filho fala, mãe, eu prefiro aquela cantora lá. Ele fala pra mim, prefiro aquela é muito mais legal. Ela é muito mais legal. Falei, porque aquela lá é a Célia Rabelo. Da carteira de identidade é outra. Isso é legal, teu mundo. Eu vi, ele é bem fotogênico também, as tuas fotos, você é um cara assim, todo bonito, assim, o jeito. Eu já fui cantar num lugar, e gostando de indígena,
que eu fui cantar num lugar que a moça falou para mim assim, Célia, eu queria que você cantasse o hino nacional para mim, mas eu queria um negócio diferente. Eu falei, como diferente? Porque eu já tinha cantado eu e gaita, eu e piano, eu e violão, eu e uma banda. Eu falei, Ela o quê? completa essa mulher, Não, né? aí eu dormi e acordei com uma ideia, Marcelo. Falei, eu já sei, eu tinha um cabelo maior. Falei, eu vou pintar o meu cabelo. Eu vou pintar de preto, eu vou vestir uma roupa, vou botar um negócio aqui. Fui lá na torre, eu pedi para ele colocar uma coisa significativa, né? Um desenho, eu não sei como é que vocês chamam. Uma pintura, né? Uma pintura. Uhum. Menina, eu fiquei uma índia maravilhosa. Eu fiquei uma índia maravilhosa. Botei um negócio aqui no cabelo, comprei lá dos meninos, né? E minha irmã, ela trabalha na FUNAI. E aí ela me deu as dicas das coisas todas. Eu fui cantar o hino nacional vestida de indígena. Só deu eu. Aí, só deu eu, porque assim, né, eu fiquei me sentindo. Gente, foi um negócio. E eu ainda vesti uma roupa verde, amarela. Pô, vou mostrar a foto pra vocês. Vou mentir, não. Quero ver. Matacó, mostra o pau. Gente, e ele falando que ele é cineasta, assim, gente, como eu tenho vontade de fazer parte dessa cultura, sabe? De um dia fazer alguma coisa. Eu acho lindo. É um privilégio. E eu fui lá, cantei o hino nacional, chamei uma amiga, ela se vestiu, a gente representou o Norte e o Nordeste, e nós cantamos o hino nacional, ela vestida de cangaceira, e eu vestida com uma roupa indígena. Depois o povo chegava assim, aí deixa eu pegar aqui. Eu falei, não, é fake. É fake, é fake. Mas deu um maior ibope, foi muito bom, parabéns. Isso é um Acho lindo. É bonito, né? Muito. Não, e colorido. Ainda comprei um brinco lindo que tem uma onça do lado. Ai, eu devia ter vindo para homenagear. Mas conta aí mais. Já a gente vai entrar no mês de abril, né? Que é o mês dedicado à dia luta dos 19. povos indígenas, Sim. né? Assim, eu acho que Dia 19 todos os de dias, abril, né? É. Que mas o eles mês de abril consideram. é mais simbólico, né? Uhum. Aí a gente tem o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que está sempre ali na esplanada dos ministérios, né? Sim. Apresentando pautas políticas. Enfim, hoje o movimento indígena está presente Muito. no Congresso Nacional com a deputada Celeste Acriabá, de Minas Gerais, no Judiciário com o doutor Eloy Terena, Uhum. na educação, na medicina, sabe, em todos os lugares, assim, porque eu acho que isso é o mais importante, assim, para os povos indígenas hoje é ocupar os espaços para além dos estereótipos, assim, né, que as pessoas ainda têm no imaginário da sociedade brasileira, Uhum. essa imagem mais folclorizada, né, dos povos Eu indígenas. acho que tem que ser mudado, né? Nos livros, É ensinar porque- para as crianças que não é porque assim, muito passado, né? Fica muito da história, do que foi, e não e parece e o que presente continua fica lá, apagado. entendeu? Né? Não é assim, não. Hoje a gente tem carro, a gente Exatamente. faz faculdade, a gente... Assim, como assim o índio tem. Nós O temos indígena, perdão. entendeu? O indígena tem um computador, mexe internet, entendeu? como? Meu filho, Fica... É cineasta, é jornalista, é cantor, é dançarino. meu filho na escola, tudo. ele estudando, aí meu salão no Conic. Então, sempre eles estão ali na escola, eles almoçam tudo ali Você no fica Conic. ali perto da baixinha, não é? É, Eu acho que eu já vi seu salão várias vezes, que eu passo por lá deve pra ter almoçar ali visto. em frente. Tem uma... sim. Aí ele, mamãe, mas ele tem um celular. Eu falei, meu como é que ele filho. faz isso? Ué, mas eu li no livro. Eu falei assim, não, filho, hoje em dia, tudo, né? Tudo tá diferente. Já estuda igual a você, faz faculdade, já são médicos, já tem. É igual nós negros, né? Então, a Exatamente. gente não pode ficar no Eu passado. tenho curiosidade agora. Eu ia falando índio, mas eu aprendi recentemente que não é interessante falar índio, né? Uhum. E sim indígena. Por quê? O que assim, para vocês, como que é enxergado isso? De enxergar como Eu índio acho que indígena? é uma contra-colonização dos termos que foram colocados no período Sim. da invasão. E quando chegou Cabral aqui, Uhum. chegaram dizendo que estavam procurando as índias. Portanto, logo, as pessoas que viviam aqui eram índios. É. Então, há essa confusão de narrativa histórica. Aham. E para a gente transsignificar esse termo, então a gente entende que povos indígenas são populações tradicionais. E isso é uma leitura mundial, entendeu? Não só nossa. Como, por exemplo, os aborígenes são povos indígenas da Austrália, como há algumas populações indígenas em África também, assim, né? Nesse sentido. É muito.
Você me fala um pouquinho da tua mostra Tiriba, né? Tibira. Tibira. Tibira, ele é inspirado no primeiro caso de LGBTfobia que ocorreu no Brasil. Ou seja, a primeira pessoa assassinada no Brasil por motivo de preconceito sexual foi um indígena tupinambá. Isso que a história conta, né, que é registrado na história. E está registrado no livro do padre Yves Davros, que é um padre caputinho francês, que no período de 1614 chegou com a missão dos caputinhos para o litoral do Maranhão, e naquela região lá quem vivia era o povo tupinambá. Então chegaram aqueles padres da ordem dos caputinhos e viram o comportamento dos tupinambá no sentido sexual e social da coisa, que eles eram livres, tipo, não tinham travas, não tinham amarras, eram pessoas transparentes, não havia sexualização dos corpos nas aldeias. Tanto é que a maior parte das populações indígenas, as pessoas não usam roupas, usam pinturas corporais, com grafias ancestrais, né? Mas roupas, efetivamente, são tecnologias que não, inclusive, cabem muitas vezes para o nosso clima. Então, às vezes, tem algo a ver com arte, tem algo a ver... Porque os povos indígenas são muito artísticos. Até o meu povo Karaô, a gente tem encenação, tem praticamente teatro, a gente tem sacerdote do Rio, tem o Rochá, tem várias situações assim. Então, nós somos muito artísticos. Então, a roupa talvez venha nesse sentido, e não no sentido de tecnologia, de cobrir o sexo, como veio com essa leitura eurocêntrica. Então, esses padres franceses chegaram e viram homem deitando com mulher, mulher deitando com mulher, homem deitando com homem, todo mundo deitando junto. E aquela coisa, e como é que pode? E a leitura cristã em cima disso, e eles como sacerdotes dessa religião cristã, ao preconceito. Então eles pegaram Tibira, que Tibira na língua tupinambá significa homossexual, né? Então eles pegaram Tibira, amarraram a boca do canhão e atearam fogo, partiram o corpo de Tibira ao meio. Parte do corpo dele foi ao mar e a outra parte caiu aos pés do canhão. Então, Tibira é o primeiro caso de homofobia do Brasil que a gente tem história. Gente, eu não sabia. Aí, em cima disso aí, eu criei um documentário, né, gente? Eu fiz um documentário chamado Terra Sem Pecado, tá no YouTube. Tá no YouTube? Que trata da diversidade sexual e de gênero entre os povos indígenas, né? Terra Sem Pecado. Dizer que já existia esse comportamento e que essa leitura de pecado, ela é da colonização e ela é cristã, não faz parte das culturas indígenas, né? E aí, logo posterior a esse documentário, a gente criou essa mostra para trazer visibilidade para esse tema, porque, dada a fragmentação das identidades dos povos indígenas no Brasil, a partir do processo de invasão dos colonizadores, ficou muito vulnerável a compreensão e o comportamento de grande parte dessas populações. Imagine que só no Brasil, ainda hoje, 523 anos, 525 anos pós-invasão, atualizando, ainda temos 311 povos indígenas só no Brasil. E assim, uma provocação que eu quero fazer. Quem de vocês, e eu vejo que todos vocês aqui têm traços indígenas. Você, os seus olhos são indígenas. Você, a sua pele e os seus olhos são indígenas. Você também tem traços indígenas. E vocês sabem dizer pelo menos um oi em algumas das línguas desses 311 povos? Não sabem. Não Porque sei, nós não me fomos desculpa. educados para isso. Não precisa pedir desculpa. Mas Nós não fomos educados para isso. isso é triste. Nós mesmo, somos educados muito para triste. invisibilizar todas essas questões, né? Então, dizer, inclusive, que a importância de falar sobre a diversidade sexual e de gênero entre os povos indígenas, que cada um desses 300 povos tem uma leitura sobre o que é sexualidade, sobre o que é organização social. Então, é uma diversidade muito grande, não é? Então, Tibira vem para a gente trazer visibilidade para isso. E para o grande índice de suicídio que acontece entre os jovens indígenas, de 9 a 29 anos, e que uma das maiores causas que levam a nossa juventude ao suicídio é o fato dos seus familiares não aceitarem a sua sexualidade por conta de orientações, conta de orientações religiosas diversas à nossa cultura. Ou seja, igrejas que chegaram, adentraram o território e que impuseram a sua visão sobre o mundo, sobre o comportamento dos povos indígenas, e isso cria uma confusão,
Né? E, Deixa a pessoa infelizmente, a pessoa já está com a identidade fragmentada, não tem muita saúde mental, né? pra lidar Você com morava isso. numa também, aldeia? Não, eu sempre morei na cidade de Carolina. A família da minha mãe é descendente do povo craô. Uhum. E uma curiosidade minha aqui, se eu falar besteira, a gente corta essa parte. Quando dentro da aldeia, assim, é um bate-papo, mas é uma pergunta curiosa que eu tenho aqui. Dentro da aldeia, a pessoa se identifica como, né? Não, eu quero mostrar que eu gosto dele, dela, né? Como é que é isso? Ele pode conversar abertamente com a família? É tudo muito naturalmente. É natural? Tipo assim, realmente na aldeia, por exemplo, do meu povo, que eu posso observar, né? Que apesar de não ter nascido na aldeia, mas eu estou sempre lá, né? Certo. Mas é que as coisas acontecem naturalmente. Como, por exemplo, uma galinha choca um ovo, vai nascer um pintinho, aquele pintinho vai crescer daqui a pouco, ou aquele pintinho vai ser uma galinha, ou aquele pintinho vai ser o galo. Não tem a exclusão, não. Isso entendeu? é muito bom. Tipo assim, aquele galo vai escolher o que ele vai fazer da vida dele, se ele vai querer ficar com outro galo, ou se ele vai querer ficar com uma galinha. Uhum. E essa é a maior parte da leitura dos povos. Mas isso, se não houver, principalmente, não dá para generalizar, porque, veja, são 311 visões sobre uma mesma questão. Não dá para generalizar. Mas o que dá para dizer é o seguinte: onde há influência das igrejas cristãs, há a presença do preconceito. Isso é fato. Certo. Onde não há a presença da igreja cristã, não há presença de preconceito. Porque o preconceito parte da igreja cristã. O conceito de pecado... Na hora de acabar, né? O conceito de pecado parte da igreja cristã. Uhum. O pecado ele vem como um mecanismo de punição dessa visão religiosa cristã sobre as culturas diferentes do que está escrito na Bíblia, por exemplo. Exato. Então, eles não admitem um Deus que não seja o deles. Tipo, o único Deus que é verdadeiro fechada, né? é Deus, Jesus... E tudo o que diverge disso não é verdadeiro? Tipo, como assim, né? Sabe que eu acho que você falou do pecado? Eu pensei muito sobre isso por muito tempo, e uma das coisas que eu percebi é que foi necessário, pelo menos imagino que tenha sido necessário, criar uma forma de limitar o que acontecia, sabe? Entre as pessoas, na sociedade. Controle de corpos. Que era assim, se eu deixo solto, o que pode acontecer aqui? Um pode matar o outro pode acontecer isso, rouba daqui, mexe dali e tal. Então, criando uma forma de se colocar dentro de uma caixinha, né, é ruim, porque tem muitas situações, se é pecado, é mais fácil a pessoa deixar de fazer pela punição que vai acontecer, do que ela fazer simplesmente porque é o correto a se fazer. Né? Por quê? Porque a gente tem medo do futuro nesse sentido. Não, que isso? Imagina só você queimar no fogo do inferno, como é tão dito, né? Mas e por que não se colocar, faça o certo, porque simplesmente o certo é o certo. O que é o certo? Né? Aí, a partir de que visão? Mas aí, então, talvez seja esse um Qual ponto. É a referência desse certo? Porque aí esse certo, no caso da visão cristã, seria o que é empregado pela própria igreja, né? Pelo que é colocado por eles, ou pela Bíblia, ou pelo que eles querem direcionar. E, dessa forma, é como eu cresci na igreja católica. Hoje eu não tenho muito apego à religião, porque eu entendi que, para mim, não faz sentido pensar dessa mesma forma. Sabe como... você tem que ir para a igreja aos domingos, porque senão é pecado. Eu ouço isso. Você já ouviu isso? Já. Então, ainda ouço isso. Os outros dias não. Agora faz sentido, se a gente for pensar bem, por conta da instituição. Na minha opinião, não faz sentido com você se apegar a algo apenas um dia na semana. Eles tentam doutrinar, né? A manutenção da doutrina. Então, justamente para também manter-se uma instituição, porque se eu não tenho ninguém... frequentando, como que eu mantenho? Então, para você manter algo tão grandioso quanto é igual a Igreja Católica, é poderosíssima ainda hoje, né? Em todo o mundo. Mas como é que se mantém algo tão poderoso nesse formato? Tem que ter riqueza. O poder acaba... Sim, mas... É uma forma de manipulação. Mas sim. É isso mesmo. O poder está totalmente vinculado à riqueza.
né? Por que esse poder é tão grandioso dentro da igreja? E por que a igreja católica se interessou tanto de vir fazer parte das campanhas de colonização do Brasil? Por causa do ouro, dos diamantes Sim, e de tudo isso tudo tá mais. ligado. Na verdade, Com certeza. Em vez de dançar, né? Se Tô eu brincando. faço as pessoas seguirem o que eu quero pelo medo que tem, e elas, a partir daí, elas colaboram, elas vão, frequentam e principalmente se fecham, né? Porque Mas, aí a visão fica mais isolada, né? Mais direcionada. Eu não permito que ela conheça outras situações, assim, ela fica só aqui, e eu olho só para frente, e aí o que está na frente ali? Aí tá autismo, tá? Então tem várias situações que tem acabam algumas religiões que não deixam a pessoa nem ver TV. prendendo. Por quê? Essa pessoa não vai ver TV, não vai se informar, não vai ver que tá errado. Então ela vai ficar comandado ali. Só que acabam praticando racismo, homofobia, acaba machucando, magoando. Né? O tempo Passa todo. por uma pessoa. Independente de televisão. Eu não. vejo muito, gente. Tem pessoas. Eu não sou de religiões nenhuma, mas assim, passa por uma pessoa que está necessitando ali na rua, pula por ela, passa, mas não esquece de dar a coisa da igreja. E fala, não, só a igreja, eu vou dar para a igreja, porque assim a pessoa vai procurar a igreja. Só que tem pessoas que, se chegar uma situação de rua na porta da igreja, ele é mandado embora. Não deixa entrar. Eu acho que o problema assim, maior não é a questão religiosa em si. Porque, inclusive, os povos indígenas não têm religiões, nós temos tradições, nós não temos religiões. Religião é uma caixinha que as pessoas criaram, chamada de igreja, para aprisionar as pessoas momentaneamente, no sentido de controlar seus corpos. E isso não existe nas aldeias, né? Existe nas cidades. Você vê, o Brasil é um país laico segundo a nossa Constituição. Nós somos um país laico, nós não somos um país que tem uma fé. Não, nós não somos uma teocracia, nós somos uma democracia. Sim. E pela nossa Constituição, nosso país é laico, ou seja, respeita todas as religiões e não tem o Estado não tem uma fé, né? Ela não é cristã. No entanto, você vai nos espaços de poder, como no Congresso Nacional, no Gabinete da Presidência da República, no STF, Supremo Tribunal Federal, e você encontra o quê? Símbolos da religião cristã. Se o país é laico, como é que o simbólico ele é muito importante, porque ele cria o nosso imaginário e constrói o nosso modo de pensar e de enxergar as coisas. Então, por mais que a Constituição diga que o país é laico, ainda assim os espaços de poder, os espaços de decisão estão lá. Não deveria. E você está entendendo? Não deveria. Então, esse tipo de coisa ainda é o que provoca muito ainda essa questão de confusão das religiões dentro da política. Mas não e se confunde, os deputados levam Bíblia para o plenário e confunde o plenário com o púlpito da igreja. Gente, são coisas distintas, assim, eu acho que tudo tem o seu lugar. Não é uma crítica aqui às religiões, né? Sim. Que eu acho que todo mundo tem o direito de procurar a sua fé da maneira que quiser. E que bem achar melhor, não é? Mas eu acho que o respeito, a nossa Constituição vem em primeiro lugar. E quando a sua fé, e mais do que a sua fé, a sua maneira de professar a sua fé, imputa na violência sobre uma outra pessoa e sobre a maneira da outra pessoa enxergar o sagrado, aí já temos um problema. Você vê que a gente entrou num assunto, né? Que eu fico assim impactada, porque você vai falar de uma pessoa que faleceu de uma forma tão trágica, por preconceito, por um monte de, né, de coisas que não deveriam ter acontecido. Isso deixa a gente meio, né? Mas eu quero saber também um pouco mais de você, qual que são os seus planos, se você tem algum plano para esse ano, porque a gente planeja, né? Mas a gente sabe que o financeiro, se não tiver o financeiro... E para quem faz produção independente, que eu acho que é o caso de nós todos aqui, mais difícil ainda. Eu trabalho também de forma independente, todo mundo, né? Nós temos o nosso trabalho. O negócio é né? a gente se unir, você fazer... que eu sou uma atriz, como eu te falei, né? Você fazer um filme maravilhoso, que tem dança, eu vou cantar. Aí você sai de lá, deixa tudo lá e vem dançar também. Eu tenho vontade de cantar também. Tem? Então, eu tenho já vontade de vai fazer andar aula de canto. Então, não porque eu queira... Sei lá, mas porque eu gosto, entendeu? Do exercício da voz. Eu acho a voz um instrumento fantástico. Não é?
A voz é um instrumento fantástico. Hoje, no Você dia que eu pode fizer um modular palco aberto, de eu vou várias te chamar. formas. Eu Me faço um chame. palco aberto de vez em quando. Não, com não banda faça ao vivo. palco, não. Eu quero ir para um ensaio. Sim, eu é tô um palco pronto pra ir aberto, pro é um palco, né? ensaio ao vivo ali na hora. Vou te chamar. Pode, é? Pode. Não, Eu é faço. assim, Vou não. lá também, então. Eu faço, não E vem. aonde, sério? Eu fiz no Figueira da Vila, agora pode me entrevistar, vai. Então me aonde conte de é? você. Eu Palco fiz no aberto. Figueira da Vila, que é um restaurante aqui Uhum. na Vila Planalto, onde você mora. Gente, eu boto uma banda lá pra tocar e a massa. pessoa vem e ninguém fala mal de ninguém. Todo mundo, é aquela coisa que a gente tava falando, né, aqui atrás. Sim. Ninguém fala mal de ninguém. Você sabe cantar bem, se você não sabe cantar... Tudo certo. Eu tenho um lema, o importante é que a emoção sobreviva. É. Ah, mas eu não sei cantar. Mas o Tom Jobim já falou que no peito desafinado também bate um coração. Pois então. Não sei sambar. Você tem vontade? Você samba, dança. Eu não sei construir um filme, mas eu sento junto com você, você pode me ensinar É. a fazer esse projeto. Eu acho que apoio, Escrever né? um livro, sabe? É. Nossa. E eu acho que esse é o primeiro passo pra dançar, né? Ter vontade, né? Ter vontade. Ou pra cantar, pra Fazer fazer qualquer coisa. Até se Você eu tiver tem que vontade de trabalhar, você levantar e vai. falar assim, eu vou fazer. É. Não importa se vai ficar perfeito, o importante é o feito. Faça. É. Depois melhora. Depois Uma melhora. vocação. Começa, depois Faz, melhora. Não virou uma trend? Então aqui você já tá, assim, já tô vendo dois dançarinos, ela é passista. Ele, por exemplo, ele é dançarino. Você pode professor, fazer um show, nós podemos ser os dançarinos do seu show. E eu largo o Aí no meio microfone do e sai show, cantando também. aí eu canto também, daqui a pouco Isso! já vem uma performance. Tipo o Paola e Diogo Nogueira, ele joga o microfone, ela pega a mulher no colo. Não, já Gente, nasceu. adorei a criatividade. Não, mas meu filho, olha, Anota no roteiro aí. anota o Tá. roteiro. Não, mas é legal, poxa vida, eu É, quero ver roteiro uma é criação sua. Quem sabe, né, o nosso amigo Andrei do Amaral, Pois é. ele possa, né, pensar... Nosso grande patrocinador, É não é verdade, né? Adorei. Ele possa, né, de repente fazer nascer isso, É né? verdade. Editora Fixar. Pergunta Pergunta fixar. fixar. Nossa, já tô vendo. Tá vendo? Agora eu sou uma Ninguém- estrela. Já tá acontecendo. Vai me contar mais de ti. Então, agora eu tô tocando alguns projetos com a Craô Filmes, né? Que é uma produtora de cinema que a gente agora já tá trabalhando. E eu já fiz, deixa eu ver, 1, 2, meu Deus, quantos filmes? 3, 4. 4 filmes. Que não é fácil, né? Não. Tudo foi Produção independente. produção independente. Mas Meu aí Deus. agora eu já quero mudar essa história. Porque Vamos tem mudar, editais. né? Tem editais. Eu tem acho que a coisas. gente tem que aproveitar um momento em que a cultura do nosso país está sendo valorizada Tá, sabe, Tá por meio do melhorando, Ministério né? da Cultura, por Uhum. meio de algumas leis de incentivo à cultura, mas aqui em Brasília ainda como por precisa. exemplo a Lei Paulo Gustavo, é. e alguns editais específicos, né, de como é que é, de trânsito de produtores do audiovisual para outros países. Agora, recentemente eu estive na Áustria, em Viena, participando legal. de um festival de cultura brasileira, onde eu participei da curadoria juntamente com a Edileuza Penha, né, que é uma cineasta capixaba, né, do Espírito Santo, mas que é professora do UNB aqui, em comunicação. A gente fez a curadoria dessa mostra de cinema lá em Viena. E por conta desses editais, né, desse momento Sim. em que nós estamos vivendo, que a política nacional permite, independente de partido, que eu não sou partidário, você está entendendo? Certo. Mas a política nacional permite que a gente faça esses E a movimentos. gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar esse momento. Se ligar nos editais que estão abertos, você está correr entendendo? atrás, O porque é FAC nosso. aqui no DF tem um edital muito específico para o DF, que é o FAC, Fundo de Apoio à Cultura, né? Sim. Então, acho que a gente tem que... E agora eu quero enxergar de uma maneira mais profissional o cinema, porque até então eu fiz mais pela pauta. O jornalista sempre tomou a frente do cineasta. Eu acho que agora o cineasta está se posicionando. Opa, fica no seu Epa, canto. fique aqui, jornalista. Agora eu cheguei. Muito Exatamente. legal, porque duas funções aí. como é aí tão agora eu tô bonita começando a fazer um outro filme, que é sobre a ancestralidade do meu povo. Então eu já fui ao território ano passado, território Craú. Gravei as primeiras cenas, Aham. né, para falar sobre a nossa ancestralidade. E cenas dos próximos capítulos em breve. Sei. Eu quero saber isso tudo aí, quem sabe É você- muito difícil. Teve o Levante pela Terra. Como assim, muito difícil? A produção de um filme? Não, É. é assim, aqui em Brasília, como que é? Eu já participei de gravações de filme, mas assim,
eu vejo que tem muita dificuldade na questão financeira. Tem. Sempre, né? Mas é muito difícil. O primeiro filme que eu fiz, que teve maior expressividade, que teve maior repercussão, que foi Terra Sem Pecado, o orçamento É na desse raça. filme foi R$300, que eu tirei do meu próprio bolso. Eu tirei do meu próprio bolso. R$300. E o orçamento do Levante pela Terra, que foi o filme premiado em 2022 no Festival de Cinema de Brasília, como melhor curta-metragem, Uhum. a gente teve um orçamento de R$600 por conta Meu do HD que a gente teve que comprar. Mas assim, é o voluntariado. Existem umas pessoas que trabalham em torno de uma causa, Uhum. como a causa indígena é uma causa que desperta essa atenção popular, então há pessoas interessadas em serem voluntários, entendeu? Eu sei dançar, vai lá dar uma aula de dança quando tiver um acampamento. Eu sei, vou dar aula de samba. Eu também dou aula de tranças. Então as pessoas vão lá fazer trança. isso. O cinema também foi lá, faz assim, "Ei, a gente tá aqui com as câmeras. Então o negócio é o seguinte, vem aqui você, vem aqui você, vem aqui você. Vamos fazer um documentário agora? Vamos. É assim. E assim surgiu o Levante. E assim surgiu Terra Sem Pecado. E estourou. Foi. Estourou. Que eu acho que a Imagina se essência, tivesse- a essência é muito mais Eu vou importante ver. do que a roupa. É, exatamente. Você tá entendendo? É. Você não vê Elza Soares quando chegou no Nossa. programa de Ari Barroso. Ele olhou pra ela com a roupa toda folgada, remendada de alfinete Foi. que ela tinha botado da mãe dela e falou: "De que planeta você veio?" E ela disse: "Do planeta Fome." Então, É forte, e ela né? abriu Dá a arrepio. voz. E quem foi que calou a voz de Elza? Não tem. Quem Não cala a teve. Ela vontade. cantou até o último dia, que foi o que ela quis. Maravilhosa. Ela disse que ia cantar até o fim, não foi? Foi. E cantou até o fim. Então A eu acho força que é foi isso. maior. A essência é sempre muito mais importante do que a roupagem. E é assim para toda a arte, é assim para tudo. Assim, o movimento que você vai fazer de dança, não importa a roupa que você está vestido. Importa como é que você está movimentando o seu corpo ali, Sim. sabe? E aquilo está representando o quê? Você está entendendo? E assim também é o cinema, e assim também é a música, né? Como é o seu que você também canta, né? Mas é mais ou menos assim. A gente tem que se unir muito É. mais. Sim. Sabe? Quando eu fui convidada para fazer esse trabalho, eu achei maravilhoso, porque é diferente para mim estar aqui e aí conversando com vocês, conhecendo cada pessoa, sabe? Muito mais, porque eu conheço ele, eu sei que ele é um dançarino que é contratado e que eu vejo a forma dele trazer as mulheres, ele tratar das mulheres, sei que ele é professor e o respeito que ele tem com a família dele e com as pessoas com quem ele dança. A Gil, o profissionalismo da Gil é um negócio assim também maravilhoso, a atenção que ela dá. E quando ela entra no palco para samar, meu filho saia debaixo. Dá uma inveja. E venha para cima para assistir. Na arquibancada, justamente. Tu vai ter a oportunidade, porque, olha, eu quero muito que a gente possa fazer um trabalho junto e falar, gente, aquela equipe lá, sabe? Eu agradeço. Olha, a gente tá quase no finalzinho, assim, e aí eu queria que vocês deixassem, assim, o endereço de vocês, de internet, da rede social, né, pro pessoal achar vocês. Sim. Diga lá. O meu é Danca Emove, ou arroba, né, do nosso Instagram, do estúdio. O meu pessoal é Hugo Teixeira. Vai ser prazer ter vocês no estúdio, no nosso espaço. Eu não falei aqui, mas trabalho muito em eventos acompanhando senhoras para dançar, né? É um trabalho diferente do que é fora da caixinha, que a gente estava falando agora de religião. É muito além somente de um acompanhamento, né? Tem muita coisa ali. É um espaço onde a gente acaba suprindo muitas necessidades, muitas situações, muitas dores que acompanharam, né? Que a vida dessas pessoas que perderam alguém ou que passou a vida trabalhando, cuidando de filhos, de todo mundo, e de repente, cadê essas pessoas, né? Tá todo mundo correndo atrás, fazendo as coisas na sua vida ali, mas ela tá meio que de lado. Então, acaba tendo esse espaço que a gente está preenchendo de acolher, de acompanhar, né? De um cuidado bem diferente com as pessoas da maior idade, né? E, além disso, também
os eventos que a gente anima, né? Eu também animo eventos, se precisarem, estou... E eu vejo o cuidado que eles Ah, têm com as disposição. meninas, e a gente faz um trabalho assim que são dançarinos com ficha, né? Elas compram a ficha e podem dançar 2 músicas. Eles pegam na mesa, eles devolvem a moça na mesa e elas falam pra mim assim: eu quero dançar com aquele ali, quero dançar com ele, porque elas deitam, tipo assim, parece que deita. Até eu falo pra ele: vem com a roupa branca. Ele: não dá maquiagem, a maquiagem é aquela roupa. Não pode. Você vem com a roupa mais clara. Mas, assim, é bonito o que vocês fazem. É. O último gesto dele, a gente estava trabalhando num evento juntos, e eu estava sentada, e ele chegou lá e falou: vamos dançar. E eu: ai, que legal. Aproveitando então que você me chamou para dançar, já vou te contratar. Foi. Né? Mas o seu trabalho é bonito também. O trabalho de todo mundo, É um na trabalho. arte em si, né, gente? A arte em si, ela... Eu penso que a dança é igual ir à academia. Você tem que começar. Quando você dança, parece que os problemas, as coisas vão deixando. Então é bom, é muito bom. Cura depressão, tudo. A dança Precisa é de muito... remedinho nenhum, né? Não, eu tenho ansiedade e quando eu danço, parece que nem existe. E Entendeu? todo Então é mundo muito bom. tem, né, um pouquinho, né? Hoje o mundo terapia, tá né? assim das ansiedades. É Deixa- corrida. Deixa aqui teu endereço de tua rede O social. meu é Rainha Gil, no Tá vendo? Instagram. Rainha! Tá certo, Rainha Gil com I. Tá certo. Aí, Rainha É isso Gil. Fácil. Rainha Gil. Eu coloquei esse nome Rainha Gil porque era passista, Gil Passista era. Aí eu coloquei Rainha Gil devido a ser rainha de bateria aqui da Academia Asa Norte e do América, que é uma escola nova lá no Rio. E aí eu falei, vou mudar para Rainha Gil. Nossa, é isso mesmo. É o que você faz, né? Nossa, eu nem sabia que a gente tá chique assim na Não, presença de uma Você rainha. viu? Então, sempre porque você... meu filho. Ela no figurino, não sei se você conhece, ela no figurino é figurino, né? A gente monta, né, para levar, porque as pessoas já esperam uma rainha de bateria, né? Muito brilho, muito Iluminada. É muito Muita Só gente uma curiosidadezinha que eu queria te perguntar. Quanto custa uma cabeça, que é aquele... como chama? É cabeça de escola de samba. Sim. Quanto custa um? Depende, tem de 1.000 a 2.500, depende. Então, patrocinadores... Depende da pena. Hoje em dia a gente está usando muito Usa- penas artificiais né? devido aos cuidados com os animais e tal, né? Mas quando é pena de fazões, por exemplo, chega a R$80 cada pena. Então, uma cabeça daquela com muita pena é muito caro. Mas aí também tem uma dor atrás daquilo, né? Hoje em dia eu procuro mais pena artificial. As que eu Entendi. já tinha antes, que Antes ainda da- uso, é. mas se for para eu comprar, eu prefiro artificial, Uhum. devido a esse cuidado. Ah, legal. Entendo. É. E tu, Marcelo, bota aí tua rede social pra gente poder... Gente, prazer, né, conhecer vocês, o Realmente. Gil, você também, Célia. Realmente. Prazer de estar aqui trocando esse papo com vocês, essas ideias. Minhas redes sociais é Curretier, né, Curretier Craô, CUHEXE, KRAHO, que eu uso esse nome tradicional. Tem também @Terra Sem Pecado, tem também @Mostra Tibira. Então tem esses Impactou. três arrobinhas. É. Obrigado, gente, aí pelo convite. Gente, eu que agradeço vocês. Não, eu não anotei aqui e vou te passar, porque eu também não vi, A avó não. do meu filho, ela também é assim, nossa, ela é Que legal. Maria Maia. Maria Maia? Aham, Sim, conhece? Conheço. E aí ela sempre também gosta de... Ela fez gravou um filme comigo, mas ainda não tá pronto. Tá vendo? Olha spoilers. Isso, olha aí. Olha o spoiler. Calma, olha spoiler, né? Gente, muitíssimo Eu que obrigada. agradeço, gente, muito bom. Obrigado. Que bom, que bom. Saúde para todo mundo. Falou, fechamos aqui. Obrigado. Obrigada. Tá. Obrigada.